Queridos, mensagem do professor Vicente. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, somente pelas Escrituras, sola scriptura. Hoje, domingo, as Escrituras como norma dominante. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sim, é um estudo interativo que você pode se aprofundar mais nos textos bíblicos. Você sabe que pode dar like para entendermos que você está gostando da nossa mensagem. Sim, faça seu comentário, faça perguntas, compartilhe esse material com outras pessoas. Inscreva-se no canal e olhe por nós, para que possamos continuar estudando a Palavra de Deus. Bem querido, bem querida, o tema de hoje, as Escrituras como norma dominante. É necessário que entendamos que, para termos o melhor entendimento das verdades bíblicas, essas verdades devem estar sobre qualquer outro tipo de interpretação. Bem, o apóstolo Paulo, no texto de hoje, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, nos orienta que a Bíblia não pode ser ultrapassada. Havia muitos problemas na igreja de Coríntios e um desses problemas era que os irmãos estavam em litígio. Havia um problema com respeito àquele pastor, aquele apóstolo que as pessoas mais se agradavam. E alguns então diziam, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E em algum momento, Paulo teve que chamar a atenção da igreja de Coríntios por causa dessa prática que não condiz com a natureza cristã e não tem uma base espiritual. O problema é que, quando se baseava em um determinado apóstolo e não se baseava em outro, isso fazia com que o evangelho ficasse dividido. E mais, isso fazia que a autoridade máxima na cabeça daquelas pessoas fosse o apóstolo tal ou o apóstolo tal, e não, essencialmente, as Escrituras Sagradas. Então, Paulo, com o dom fantástico que Deus lhe deu, com a forma maravilhosa que Paulo tinha de escrever e de deixar claro as verdades bíblicas, ele diz que isso não podia acontecer. Pelo contrário, Paulo disse que a igreja de Coríntios não podia ultrapassar o que estava escrito e que não podia tomar partido a favor de um ou a favor de outro, mas se manter naquilo que está escrito. Bem, queridos, essa é uma contribuição maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou para nós, porque precisamos entender que não podemos ultrapassar a Bíblia. Não podemos ultrapassar o assim diz o Senhor. Mas também precisamos entender que, quando buscamos a arqueologia bíblica, quando buscamos a história, quando buscamos um lexo, um dicionário, uma concordância bíblica e um comentário mais antigo, não significa dizer exatamente que estamos ultrapassando a Bíblia. Essas são contribuições importantes para se entender determinados contextos. Mas somente a Bíblia tem autoridade. Somente a Bíblia é seguro, somente a Bíblia é confiável quando nós temos ali um conflito de interpretação de fé. Quando as coisas não estão muito claras, quando as coisas estão pendentes para um lado para outro, somente a Bíblia pode dar a resposta certa. Essa é a intenção de somente a Bíblia. Por isso, Martinho Lutero defendeu as suas ideias baseadas na Bíblia. Por isso que ele deixou para nós essa frase, esse legado tremendo de sola scriptura, porque as Escrituras passam a ser a norma dominante, ela precisa estar sobre toda e qualquer interpretação. É interessante
na história bíblica, o evangelismo que Paulo fazia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma narrativa fantástica das viagens missionárias de Paulo. E ele chegava em algumas igrejas e a mensagem era aceita sem muita procura, sem muito exame. Foi o que aconteceu em Tessalônica. Paulo falou sobre Jesus e as pessoas aceitaram. Que bom, que maravilha. Entretanto, quando Paulo chegou em Bereia e falou sobre Jesus, as pessoas também aceitaram. Mas só que essas pessoas, elas tinham posse das Escrituras e elas verificavam nas Escrituras, dia a dia, elas verificavam na Bíblia se aquilo que Paulo estava falando continha realmente na Escritura, se aquilo era, de fato, a verdade. Que coisa maravilhosa podemos aprender com os bereanos. A Bíblia diz que eles foram mais nobres que os tessalônicos, porque eles verificavam na Bíblia se as coisas de fato eram assim. Bem querido, bem querida, se esse é seu desejo, ser igual a um bereano e verificar as coisas na Bíblia, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nos ajuda a manter o princípio de que a Bíblia está acima de tudo e que temos que examinar na Bíblia para ver se de fato as coisas são assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.